Estamos de volta aqui com tudo arrumado. Eu vou colocar as claras, uma pitada de sal. Eu já coloquei um pouquinho, vou colocar um pouquinho mais e vou bater até o ponto de claras em neve não muito duras. Vamos lá. O ponto das claras é duro, mas não é muito firme demais, porque quando a gente bate demais as claras, o que acontece é que elas desidratam. E aí fica muito duro e a gente não consegue misturar na massa. Principalmente uma massa que nem essa, que é muito dura, né? É muito densa, né? Como eu tava falando para vocês. Então eu vou pegar um pouquinho das claras. Esse processo aqui se chama temperagem. E a gente, com essas claras, a gente amolece um pouco a massa. E aí, quando a gente juntar o resto, a gente não vai abaixar tanto a massa, né? Não vai abaixar tanto as claras e não vamos perder essas bolinhas, né? Que ajudam tanto no crescimento do bolo. Então, eu vou sempre dobrando por cima, como eu tô fazendo. E aí, a gente vê que a massa já começa a ficar um pouco mais macia. Vou incorporar bem essas claras que estão aqui, antes de colocar mais. Notem, já dá para notar assim pelo movimento da espátula que a massa já está mais macia, olha. E quando esse bolo começa a assar, vem aquele cheiro de bolo misturado com esse cheiro da lavanda, que é muito bom, é muito diferente. Eu vou colocar em 3 adições, né? Vou colocar mais essa porção e depois uma última. Então, com essa aqui eu vou ser mais delicada ainda do que eu fui na primeira, porque na primeira nem dava, porque a massa já estava muito dura. Ainda estava muito dura. Então, vou sempre dobrando. É uma receita realmente simples, né? Olha, tá bem mais macia agora. Então, continuo mexendo. Nesse processo de ir dobrando a massa por cima dela mesma, é o melhor jeito de misturar as claras. Então, vou colocar o final. Isso aqui que eu não vou precisar mais. Continuo mexendo. Esse bolo, depois de assado, a gente vai fazer, na verdade, um chazinho de lavanda com açúcar, uma caldinha, né? Uma caldinha aromatizada. E depois que o bolo tiver assado, a gente vai colocar essa calda para ela dar um aroma a mais, um pouquinho de umidade. E como fica bem concentrada, um chazinho bem concentrado, realmente dá um aroma a mais. Porque quando o bolo assa, essa lavanda que foi na massa, ela acaba perdendo um pouco o aroma, né? A temperatura, ela, na verdade, ela estraga um pouco os aromas, né? Tanto que quando a gente faz um creme com baunilha, aromatizado, tudo, a gente sempre desliga o fogo e coloca a baunilha para a gente não perder esse aroma da baunilha com o calor. Então, agora já deu.
Já deu, já tá bem misturada, não tenho mais nenhum ponto branco. E vou pegar a forma e vou colocar um pouco de massa e vou meio que empurrar assim com a espátula para entrar nessas ranhuras, porque eu não quero nenhum bolo defeituoso com um buraco no meio, né? Então eu vou colocando assim. Um pouco da massa. E com a espátula eu vou acomodando ela para ela entrar em todos esses pedaços da forma. Então eu vou levar o bolo ao forno e enquanto ele assa, a gente vai preparar a calda que eu falei para vocês. Daqui a 40 minutos eu dou uma olhada. Então, a calda é muito simples. Deixa eu só tirar isso daqui. Essa é a lavanda. Um pouco de açúcar. Primeiro, eu vou pegar uma panelinha, vou colocar água e realmente vou fazer um chá com uma colher de sopa da lavanda. E vou deixar esse chá fervendo por 2 minutos, que ele vai ficar bem escuro. É diferente do chá normal, o chá normal a gente não faz assim, a gente deixa a água quase ferver, põe o chá e tampa a infusão e deixa ele um pouquinho ali descansando. Esse não, esse a gente não vai desligar o fogo, a gente vai deixar 2 minutos porque eu quero um sabor bem apurado. Então, vou colocar aqui no fogo e deixar ele fervendo. Nosso chá tá fervendo aqui, vocês podem ver. Eu vou fazer assim, eu vou coar para poder juntar o açúcar. Ele ficou fervendo 2 minutos, como eu falei, né? Ele tem um cheiro muito bom e uma cor levemente amarelada. Eu vou tirar um pouquinho das sementinhas que ficou aqui para poder voltar o chá no fogo, só para dissolver o açúcar que eu for adicionar nele, né? Então, eu vou colocar aqui o açúcar, são 20 gramas de açúcar só. E eu levo ao fogo somente para dissolver o açúcar. Ele volta a ferver, dissolve o açúcar. E é com essa calda que eu vou regar o bolo depois que ele tiver assado. Então, ela já volta a ferver 1 minuto. O açúcar já dissolveu. Eu vou colocar aqui nesse copo e esperar esfriar. Até vou colocar na geladeira. Para quando o bolo estiver pronto, a gente vai regar com essa calda. Calda chá, né? Porque não chega a ser uma calda. Então, vou colocar na geladeira e a gente volta já daqui a uns 40 minutos, né? Com o bolo já assado. Vocês não vão acreditar no aroma desse bolo de lavanda. Realmente ele saiu do forno, eu tô virando ele aqui no prato e o aroma tá uma delícia. Então, só que tá muito quente, então eu vou continuar com a minha luva aqui e vou levantar a forma um pouco com cuidado. E olha que lindo! Ficou muito bonito, né? E o aroma realmente do bolo quente é muito gostoso. Então, vocês lembram que eu fiz uma calda, né? Uma calda que na verdade é um chá com açúcar, né?
Vocês estão lembrando? E eu vou com essa calda, eu vou pincelar o bolo, né? Porque para dar um sabor a mais, um aroma a mais. Então eu vou usar um pincel, porque como o bolo ele é todo, uma graça desse bolo é a gente sempre usar uma forma trabalhada, né? Porque dá um charme, fica muito mais bonito e fica realmente atraente. Aí esse chá eu vou molhando, né? O bolo, como o bolo tá quente, ele penetra bem. O chá já acabou esfriando, não teve jeito, o chá esfriou, mas é bom assim também, o chá frio com o bolo quente. Aí eu tomo cuidado também para não quebrar essas beiradinhas. Vocês lembram que eu só untei a forma com manteiga para não ficar aquele excesso de farinha de trigo, muito por causa do visual do bolo. E como a minha forma é antiaderente, fica perfeito. Então, aos poucos eu vou molhando bem. Esse bolo é ideal para a gente tomar com um café, um chá. Na verdade, ele acaba sendo um bolo do dia a dia, mas com um charme especial. Bom, normalmente, como eu falei, eu espero um pouco para polvilhar com o açúcar de confeiteiro. Mas eu vou polvilhar agora, porque senão a gente fica enrolando muito no programa e a gente tem um tempo certo. Então, aqui dentro do polvilhador eu tenho açúcar de confeiteiro e eu só vou polvilhar para ficar bonito, que é o, né? Não tem nenhuma necessidade de fazer isso, mas é que é realmente para ficar bonito. Então, eu vou polvilhando, deixo cair até um pouco em volta do prato. Essas formas trabalhadas, elas estão na moda atualmente. Se usava muito antigamente e é uma moda que voltou. Então, facilmente você pode encontrar, mesmo essas formas que são importadas, que nem essa, a gente encontra no mercado brasileiro hoje com muita facilidade. Então, vocês podem ver esse formato, né, meio triangular que ficou na fatia. É muito bonito, né? Eu vou até colocar mais uma folhinha, uma florzinha de lavanda aqui, menorzinha. E vou pegar um cafezinho, porque é o acompanhamento ideal para esse bolo. Então, bom apetite para vocês! A receita e todas as dicas estão no nosso site, caso vocês tenham alguma dúvida. E assistam o programa, é lógico. Então, muito obrigada pela atenção e até um próximo programa. Tchau!